Olá pessoal, meu nome é Valéria, eu sou psicóloga e estou aqui hoje para falar um pouco sobre depressão. Essa é uma nova série e neste vídeo vamos pensar sobre o que é a depressão, como ocorre, os sintomas da depressão, as causas e os tratamentos possíveis. Atualmente no mundo existem mais de 300 milhões de pessoas que passam por isso. É chamada o mal do século. E o Brasil é o país da América Latina que tem mais casos de depressão. Ela pode acometer qualquer pessoa a qualquer momento de sua vida, independente da idade, do sexo, raça, da cor, gênero, história de vida e da questão socioeconômica de cada um. Os dados e informações que eu vou trazer aqui para reflexão hoje são da Organização Mundial e Pan-Americana de Saúde e também trazidos das observações feitas por mim em consultório. A primeira coisa a se fazer é conhecermos melhor a doença, falarmos sobre ela para quebrarmos os estigmas que existem em nossa sociedade, que muitas vezes, por causa deles, as pessoas que sofrem de depressão acabam não buscando ajuda, por vergonha, por medo de julgamentos e críticas infundadas. Então, eu vou falar de alguns sintomas que, quando ocorrem juntos, 5 ou mais, diariamente ou na maior parte do tempo e com intensidade significativa, podem caracterizar a depressão. Essas informações a gente encontra no DSM-5. São elas, os sintomas: sentimento de inutilidade, angústia, desesperança, arrependimento ou culpa inadequada, onde essa mudança altera o funcionamento prévio da pessoa. Insônia ou hipersônia, quase todos os dias. Cansaço, falta de disposição e motivação, incapacidade de lidar com as experiências básicas do dia a dia, humor deprimido ou irritável, diminuição ou perda de interesse do prazer em quase todas as atividades que a pessoa costumava fazer, perda ou ganho de peso acentuado, diminuição da capacidade de pensar, concentrar-se e comportamento de indecisão, falta de desejo sexual, pensamentos de morte recorrentes e ou ideias suicidas. Atenção! É importante lembrar que esses sintomas, isoladamente, podem não estar relacionados diretamente a um quadro depressivo, mas eles precisam de atenção e acompanhamento para que não evoluam para a doença. O diagnóstico deve ser feito por um profissional especializado para que o tratamento seja adequado a cada caso. As causas estão ligadas à interação de fatores sociais, psicológicos e biológicos. Algumas situações como desemprego, luto, trauma psicológico e outros eventos adversos podem propiciar o desenvolvimento de um quadro depressivo, juntamente com a história de vida do paciente e também a fatores genéticos e hereditários. A depressão pode, por sua vez, levar a mais estresse e disfunção na vida da pessoa que passou por essas situações e piorar ainda mais a produtividade, a qualidade de vida e a própria doença, fazendo com que esse processo se torne cíclico. Existe também a relação entre a depressão e a saúde física. Doenças cardiovasculares, por exemplo, podem levar à depressão e vice-versa. Existem diferentes tipos de depressão, envolvendo outros sintomas e que também podem ser leves, moderados e graves. Uma pessoa com um episódio depressivo leve, ela terá alguma dificuldade em continuar um trabalho simples e as atividades sociais do dia a dia, mas sem grande prejuízo ao funcionamento global.
Já durante um episódio depressivo grave, é improvável que a pessoa afetada possa continuar as atividades sociais, de trabalho ou domésticas, principalmente se houver o transtorno depressivo recorrente. Uma distinção fundamental também é feita entre a depressão em pessoas que têm ou não um histórico de episódios de mania. É o chamado transtorno depressivo bipolar. Neste tipo, a pessoa apresenta episódios de depressão alternados com mania e separados por um humor normal. Na mania, a pessoa apresenta comportamentos de euforia, irritabilidade, excesso de atividades, uma fala mais enérgica e agitada, parece ter mais energia para tudo, aceleração do pensamento, autoestima inflamada e menor necessidade de dormir. Ambos os tipos de depressão, eles podem ser crônicos, acontecem durante um período prolongado de tempo, com recaídas, especialmente se não forem tratados. Quais são as consequências, então, da depressão? Ela pode desencadear outros problemas e doenças, como a deficiência do sistema imunológico, facilitando que ocorram infecções, doenças cardiovasculares e autoimunes, como o lúpus e a diabetes. Suspeita de uma possível relação entre a depressão e o surgimento do câncer, devido à baixa imunidade, justamente, que desenvolve reações psicossomáticas e outras patologias. E ainda as consequências sociais, que também são graves. Problemas nos relacionamentos afetivos, desemprego, isolamento social, propensão a vícios como alcoolismo e o uso de outras drogas, e a mais grave delas, no pior dos casos, o suicídio. O tratamento, ele é feito através do uso de medicamentos que podem aliviar os sintomas prescritos por um médico psiquiatra, pela psicoterapia, onde a gente faz o tratamento das causas emocionais para evitar a recorrência dos sintomas, e pela mudança dos hábitos de vida, alimentação mais equilibrada, estímulo do convívio social e a prática de atividades físicas. Então agora, apresentados os sintomas, as causas, as consequências e as formas de tratamento da depressão, eu gostaria de contar a vocês como uma pessoa deprimida realmente se sente. Eu quero falar através do olhar do paciente e da pessoa que vive a depressão. A pessoa com depressão se sente completamente sozinha e incompreendida. Se sente excluída do mundo, diferente dos outros, e muitas vezes se sente desesperada e com medo, pois não entende e nem sabe o que está acontecendo com ela e nem o porquê disso. É como se ela estivesse perdida no meio do caminho, como se da noite para o dia ela não se reconhecesse mais, pois não reconhece nem mesmo os seus pensamentos e sentimentos, não sabe nem ao menos quem ela é. É como se todas as suas certezas e seguranças fossem tiradas de si e você ficasse completamente sem chão, desprotegido. Geralmente, quando tenta conversar com alguém que não entende o que ela está passando e não consegue se colocar no lugar dela, esses sentimentos ficam ainda mais fortes, pois ela está pedindo socorro e ninguém consegue entendê-la. É como se você estivesse correndo um risco de vida e ao seu lado só encontrasse alguém que não fala a sua língua e você não pudesse se comunicar. É como naqueles sonhos pavorosos em que gritamos por ajuda, mas a voz não sai. Outras vezes, existe o sentimento de abandono, de falta de apoio, de falta de amor,
de não merecimento das coisas boas, de fracasso, de incapacidade, de impotência, de inadequação e de não aceitação de si e dos outros para consigo. A autoestima nesse momento praticamente não existe e nem a vontade de viver, só a de sumir. As coisas que antes faziam sentido e que traziam prazer já não trazem mais. Não é possível amar a si mesmo e nem aos outros. É como se estivesse anestesiada para a vida e para os sentimentos bons. Por não conseguir lidar com seus próprios sentimentos, pensamentos e conflitos internos, que passam a ser estranhos e assustadores para ela, ela se isola, se fecha, querendo deixar de existir. Em alguns casos, a pessoa sente tanto medo de não conseguir controlar seus pensamentos, impulsos, sentimentos e comportamentos que se sente inconveniente ou como uma ameaça para si e para os outros. É quando aparece a culpa por sentir tudo isso, podendo, em casos mais graves, chegar a comportamentos de autoagressão pela não aceitação de si e de seus defeitos. Em outras ocasiões, a pessoa fica paralisada, imóvel. Tamanho é o terror e o sentimento de impotência frente aos seus próprios conflitos, o que pode disparar também crises de ansiedade. E por tudo isso, a pessoa se auto-boicota em suas atitudes e comportamentos, pois inconscientemente ou não, acha que não merece viver ou ser feliz. Isso pode acontecer também através dos pensamentos negativos repetitivos. Em alguns casos, podem aparecer ainda padrões de comportamentos inconscientes para chamar a atenção das pessoas ao seu redor, como um pedido de socorro, ou para manipular o ambiente em busca de amor e carinho, pois o vazio que sentem dentro de si é avassalador e, mesmo assim, não encontram alívio para o seu sofrimento. Em meio a todas essas questões e muitas outras, na maioria das vezes, as relações com pessoas próximas e no ambiente de trabalho acabam ficando prejudicadas, dificultando ainda mais o quadro da depressão. Em algumas ocasiões, quando o paciente não se afasta, parentes, amigos e familiares acabam se afastando, ficando doentes também ou agindo com falta de compreensão, de acolhimento e falta de paciência, por não saber como lidar com a situação e como ajudar quem está deprimido. É como se a família toda e quem está em volta adoecesse junto, e muitos não aguentam. Por isso, a importância e a necessidade da psicoterapia, para quem está doente e, se preciso, um acompanhamento psicológico para a família e pessoas próximas. É possível se curar. É possível controlar as crises quando ela é recorrente. É possível aprender a lidar com esse desafio. E é possível se fortalecer e recuperar a qualidade de vida. O autoconhecimento é uma das ferramentas necessárias e mais importantes para superar a doença. Esse é um texto que descreve um pouco dos sentimentos e das experiências de quem luta contra a depressão. Eu vou terminando esse vídeo por aqui e espero que vocês tenham gostado. Sinalizem aqui embaixo se quiserem, deixem sugestões e comentários. Eu encontro vocês no próximo episódio, onde vou fazer uma reflexão sobre o que fazer e como podemos começar a agir para buscar uma melhor qualidade de vida e vencer essa doença. Muito obrigada!